Fala galera, Sidoca na área para te explicar aquele mapinha mental esperto de concordância verbal. Lembrando que, obviamente, o mapa jamais substituirá a aula e que o verdadeiro mapa mental é aquele produzido por você. Mas isso daqui vai facilitar a tua vida naquele momento de desespero. Então se liga aqui que nós temos, quando pensamos em concordância verbal, uma regra bem clara que é, veja só, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Na verdade, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? Um substantivo ou um termo em função substantivada sem preposição. Então, como é que a gente faz na hora da questão da concordância verbal? A gente acha o verbo, que é aquele camarada que pode ser conjugado, e pergunta a ele quem é o sujeito. Sempre duas perguntinhas, quem ou o que. E por que isso acontece? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. Encontrei o sujeito. O verbo vai concordar com o sujeito inteiro? Não, ele vai concordar apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? Um substantivo ou um termo em função substantivada sem preposição. Então eu posso ter um sujeito grandão, várias palavras no plural. Isso não significa que o verbo tem que ficar no plural. Eu vou olhar para ver quem é o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí sim o verbo vai ficar no plural. E quando pensamos nessa proposta de concordância, é importante saber tipos de sujeito. Nós temos, na verdade, 3 tipos de sujeito. O sujeito determinado, o sujeito indeterminado e a famosa oração sem sujeito. Sidoca, por que eu me lembro de um monte de coisas? Porque eles são ramificados. Mas se você entender a essência de cada um, isso vai ficar muito fácil para você. Sujeito determinado, aquele que eu identifico. Aquele que aparece explícito ou implícito na frase e ainda assim eu consigo identificar. E como é que ele funciona? É o sujeito simples, é o sujeito composto e o nosso bonito do sujeito oculto. Agora, além dessas estruturas, nós temos o sujeito indeterminado, que eu sei que alguém está praticando a ação, mas eu não consigo identificar. Então aqui, ó, sujeito indeterminado. E além disso, nós ainda temos a famigerada oração sem sujeito, que é quando realmente não tem ninguém ali declarante daquela ação. E nesse caso das orações sem sujeito, é muito importante que você domine os verbos impessoais. Os verbos que expressam fenômenos da natureza no sentido real. Quando nós temos o verbo fazer e haver indicando o tempo decorrido. Quando a gente tem a questão do sujeito oracional, e aí você tem que observar o verbo na terceira pessoa do singular, mas essa daqui, ó, do sujeito oracional, não tem nada a ver com a oração sem sujeito, tá? É só para você se ligar. Quando você tem um sujeito oracional, o verbo da oração principal obrigatoriamente fica no singular. Então veja que aqui nós temos os casos com numerais, percentagens e determinantes. Nós temos aqui a questão do núcleo do sujeito com infinitivos. Nós temos a questão aqui também dos termos coesivos resumidores. Nós temos a questão aqui, ó, da voz passiva, dos coletivos ou partitivos especificados. Isso aqui cai demasiadamente. As concordâncias com os pronomes que e quem e principalmente concordância com a locução verbal. E aí você vai observar que no caso da concordância com a locução verbal, você tem que olhar para o verbo principal. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, ó, deve haver brigas. Mas se o principal for pessoal, significa que o auxiliar vai concordar com o núcleo do sujeito. Devem existir brigas. Então é isso aí, meus amores. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo! E aí, curtiu essa aula? Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!